Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos. Tenha um dia excelente nesta quarta-feira. Preste atenção. Ontem nós falávamos sobre o Salmo 23. O Salmo 23 começa dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, nós falamos que a fé inteligente, a fé racional, a fé que pensa, a fé que pesa, que avalia, que raciocina, a fé sobrenatural, ela avalia a palavra de Deus, ela pesa a palavra de Deus. E então a pessoa obedece ou não obedece, segue ou não segue. Então, muitas pessoas têm se iludido com a sua própria fé, elas têm confessado: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que elas se esquecem que o pastor, quando fala, as ovelhas seguem só a voz. Elas pensam que só porque o pastor é o seu pastor, que automaticamente nada vai faltar, mas não é assim. Você tem que ouvir a voz do seu pastor para que você possa ser levada, conduzida aos pastos verdejantes. Por exemplo, a pessoa que crê no Senhor Jesus como o único Senhor, o único Salvador, ela ouve a voz dele e obedece, segue essa voz. Jesus disse isso também: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Oh, minha amiga, meu amigo, como há falsidade, como há engano, como há mentira por aí afora. Porque, infelizmente e desgraçadamente, as pessoas não pensam, não raciocinam na palavra de Deus, na inteligência de Deus. Elas não pensam os pensamentos de Deus. E aí realmente fica difícil. Fica difícil para elas tirarem proveito. Fica difícil para elas obedecerem. Fica difícil para elas praticarem, porque elas não raciocinam. É como uma coisa automática. Esther, me dá aí uma água, por favor. Então, Deus, minha amiga, meu amigo, ele não trabalha com mágica. Ele não trabalha com mágica. Ele trabalha com a palavra dele. Ele não faz mágica na vida de ninguém. Deus não trabalha com a sorte. Deus trabalha com a sua palavra. Quem ouve a palavra dele e obedece, esse é abençoado. Com licença. Veja só. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Vamos lembrar que ontem falamos também que antigamente, quando eles descobriam água, então formava-se uma cidade em volta daquele poço, porque toda a vida depende da água. Então os pastores levavam suas ovelhas, suas respectivas ovelhas, para aquele poço e davam água para elas. Mas as ovelhas se misturavam, mas eles não se preocupavam. Os pastores não se preocupavam. Por quê? Porque os pastores sabiam que as suas ovelhas ouvem a sua voz e seguem. Então, quando eles davam de beber às ovelhas, eles começavam a chamá-las e todas elas iam seguindo
atrás do pastor. Ora, Jesus, quando fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, é no que diz respeito à sua palavra, a santa palavra. Não é ouvir a igreja A, B, C, a religião A, B, C, nada disso. Jesus também disse com respeito a isso: quem crê em mim, olha a inteligência da fé, quem crê em mim, como diz a Escritura, a sagrada palavra de Deus, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, a crença que traz resultado, a crença que é materializada em benefícios para nós, porque Deus sabe que nós precisamos comer, beber, viver, nós dependemos da natureza, nós dependemos do ar para viver, nós dependemos da água, nós dependemos de tudo aqui na Terra. Então, ele já preparou tudo para nós. É óbvio que para que a pessoa possa usufruir os benefícios da palavra de Deus, ela tem que ouvir a sua palavra. Não é só apenas pegar as promessas, os benefícios, as bênçãos e deixar de lado os seus mandamentos, a sua disciplina, a sua ordem. Não há como. Se você quiser ser uma pessoa bendita, abençoada, se você quiser ser uma ovelha do rebanho do Senhor Jesus, do pastor Jesus, que é o bispo das nossas almas, se você quer ser beneficiado, você tem que ouvir a sua voz, a sua palavra e obedecer. Segui-la dia após dia após dia. Por exemplo, Deus é justiça. Deus é absolutamente justiça. Então, quando a pessoa começa a seguir Jesus, ela passa a viver na justiça. Ela não vive mais no pecado, ela abandona o pecado, ela abandona a prostituição, o adultério, a mentira, o roubo, a corrupção. Ela abandona tudo que não presta. E ela pauta, ela fundamenta a sua vida, o seu comportamento de acordo com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem as bênçãos, mas também tem os compromissos, as leis, tem as suas doutrinas, seus mandamentos, os seus conselhos. Então, por exemplo, se você quer ser uma pessoa abençoada, quer ser levada aos pastos verdejantes, você tem que seguir a voz do Senhor Jesus. Se você fizer isso, e você pode, todo mundo pode, o branco, o negro, o feio, o bonito, a pessoa que tem capacidade, a pessoa que não tem capacidade, a pessoa escolada, a pessoa que não é escolada, a pessoa que sabe ler e escrever, a pessoa que não sabe ler e escrever, o pobre, o rico, qualquer pessoa tem o direito de escolher obedecer ou desobedecer. E ele fala com muita clareza, lá em Deuteronômio, capítulo 28, ele lista as bênçãos decorrentes da obediência. São 14 bênçãos, se eu não me engano. Mas também ele fala das maldições com respeito à desobediência, que são 60, mais ou menos, 60 e pouco. Olha só, as bênçãos são mais ou menos umas 14 bênçãos, mais ou menos. E mais ou menos
em torno de 60 maldições. O que você escolhe? Por exemplo, agora, dia 19, nós vamos ter a grande produção de Gênesis. Em Gênesis, fica claro, fica evidente. Deus falou para Adão, olha, Adão, tudo isso que eu te dou é seu, você pode usar à vontade, você pode comer da fruta que você quiser. Mas tem uma coisa, aquela fruta ali daquela árvore você não vai comer, porque o dia que você comer, você vai morrer. E Deus continua da mesma forma, ele não mudou a maneira de ser. Ele é o mesmo. Ele continua falando. Ele está falando com você agora. Ele está dizendo assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, porque a crença depende de uma obediência à Escritura, à palavra de Deus. Quando você obedece à palavra de Deus, então, naturalmente você será abençoado. Naturalmente. Agora, se você não obedece, naturalmente você vai ser amaldiçoado. Não é que Deus vai te amaldiçoar, não. Deus não faz mal a ninguém. Ele só vai julgar o ser humano no grande julgamento. Por enquanto, ele não faz nada com ninguém. Cada um tem colhido os frutos da sua obediência ou desobediência. Você colhe a sua vida. É o que você tem plantado. Você plantou o quê? Agora você está colhendo. Se você plantou o que é bom, você vai colher o que é bom. Você está colhendo o que é bom. Eu plantei o que é bom, eu estou colhendo o que é bom. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, as pessoas ficam, às vezes, com inveja, ficam com raiva, me criticam, jogam pedra, etc. Mas eu continuo aqui. As pedras não me atingem, a inveja não atinge, nada vai me atingir. Por quê? Porque eu não sou burro, eu não sou desobediente, eu não sou rebelde, eu ouço e pratico a palavra de Deus. Não sou perfeito, eu não sou perfeito, mas eu não sou burro. Eu sei que o que eu planto hoje eu vou colher amanhã, então eu planto o que é bom. Eu vou plantar obediência à palavra de Deus. Eu vou seguir a voz do meu pastor. Eu vou seguir a voz do meu bispo, que é o Senhor Jesus. Agora, se eu decidir fazer do meu jeito, viver do meu jeito, me comportar do meu jeito, se eu começar a ouvir a voz dos outros, das religiões, ouvir a voz das religiões, e começar a praticá-la, eu estou perdido, eu estou desgraçado. Com certeza. Porque a religião perfeita, se é que nós podemos falar assim, é você ouvir a voz de Deus e obedecê-la. É como o Senhor Jesus disse, eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Aquele que ouvir, obedecer a minha voz, será abençoado. Quem crer em mim, como diz a Escritura Sagrada, do seu interior fluirão rios de água viva. Então depende de quem a sua vida? De sorte? Do governo? Dos políticos? Depende de quem a sua vida? Do seu pai, da sua mãe? Do seu marido, da sua esposa? Não! A sua vida só depende de você. Isso é glorioso. Deus deu essa liberdade para Adão e Eva escolher. Eles escolheram desobediência, então nós temos aí um mundo desgraçado. Mas a palavra de Deus continua a mesma. Ele continua dando chance, ouça a minha voz, me obedece que você será abençoado. É isso aí. Então, minha amiga, meu amigo, não condene Adão e Eva, não. Porque você também está na mesma situação. Eu também estou na mesma situação. Se eu obedeço a palavra de Deus, eu vou comer o melhor
desta terra. Isso não é questão de sorte. Não é questão de sorte. Que a minha sorte vá para os quintos do inferno. Eu não dependo de sorte. Eu não dependo de sorte. Eu não dependo de nada a não ser de obedecer a palavra de Deus. Se você diz assim, o Bispo Macedo é inteligente, muito sábio, sabe coisa nenhuma, inteligente coisa nenhuma. Eu sou obediente à palavra de Deus. E isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Então, amiga e amigo, você que está me assistindo, no desespero da dor, nos problemas, nas situações difíceis, você quer mudar a sua situação. Então, na Igreja Universal, nós temos reuniões diárias, pela manhã, tarde e à noite, todo santo dia, pela manhã, tarde e à noite, todo santo dia, de segunda a segunda, não tem feriado, não tem dia ação, não tem nada. Você pode ir e receber oração para ficar liberto dessa mazela que está aí. Agora, para você manter-se abençoada, você tem que ouvir e obedecer a palavra de Deus. Você não vai depender do pastor, da igreja ou quem quer que seja. Você vai depender do Senhor Jesus Cristo, de ouvir e obedecer a sua voz. Seja inteligente, faça isso. Porque quando você obedece a palavra de Jesus, você está seguindo ele e ele vai levá-lo aos pastos verdejantes, às águas tranquilas de descanso. Ele vai te dar o que você precisa e muito, infinitamente mais do que você nem pode imaginar. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.